Olá, vamos seguir então com a nossa aula de zoologia. Hoje nós vamos começar a falar de um grupo maior, né, dentre os vertebrados. Nós vamos falar agora do grupo chamado Amniota, onde estão incluídos então os répteis, as aves e os mamíferos. Então, nós vamos entender, né, por que do nome, o que eles têm de diferente em relação aos grupos que nós estudamos até agora de vertebrados. Então, aqui alguns exemplares de répteis, nós temos aqui um jabuti, são os lagartos, serpentes, os crocodilianos, então são esses os representantes aqui dos répteis. Então, para localizar vocês, aqui são todos os cordados, nós já estudamos aqui os protocordados, os vários grupos de peixes. Até a aula passada nós falamos dos anfíbios. Lembre que dentre as formas existentes, os anfíbios são os mais antigos tetrápoda existentes, então a partir daqui já estão presentes então 2 pares de patas, embora algumas formas então essa condição desapareça, né, são desprovidos de patas, já tem pulmões funcionais, mas lembrem que esse grupo aqui, por mais que eles sejam considerados terrestres, eles ainda dependem muito do ambiente úmido, já que eles fazem trocas gasosas pela pele, e também muitos deles precisam retornar à água para fazer a parte de reprodução. Então, a partir do grupo de agora, nós vamos estudar aqui, são os répteis, depois aves e mamíferos, todos são ditos amniota, então surge alguma coisa diferente aqui nos répteis, no ancestral desse grupo todo aqui, que diferencia do grupo anterior, que eram os anfíbios. Então, especialmente a condição da proteção do ovo. Então, o ovo dos répteis, das aves, dos mamíferos, eles vão possuir uma proteção maior e também algumas membranas extraembrionárias, que vão ser características do ovo amniótico, por isso do nome amniota de todo esse clado aqui. Então, nessa aula, nós vamos falar aqui sobre as características gerais dos répteis. Percebam que répteis são aqui os quelônios, serpentes, lagartos estão aqui, os crocodilianos estão aqui. Mas percebam que não é um grupo monofilético, então não vamos chamar de classe reptília justamente pelo fato deles não terem um único ancestral comum a todos eles. Então, para ser monofilético, tem que incluir répteis junto com aves e mamíferos, porque tanto aves quanto mamíferos descendem de ancestrais reptilianos. Então, nós vamos falar dos répteis como um conjunto, embora, então, não seja um grupo único, né, monofilético. Então, algumas características gerais aqui dos répteis. Né? Já falamos, então, quem são os principais representantes. Então, nós vamos considerá-los também ectotérmicos em relação com temperatura corporal, assim como os anfíbios, os peixes e todos os filos invertebrados. Todos os animais até agora são ditos ectotérmicos, ou seja, eles não produzem calor metabólico suficiente para manter uma temperatura diferenciada no corpo. Mas os répteis, diferentemente de todos os que nós estudamos até agora, que eram animais ectotérmicos, eles possuem sim um padrão aqui de regulação de temperatura do corpo. Só que é uma regulação comportamental, não é fisiológica, não é autonômica como no nosso caso. Então, embora eles sejam ectotérmicos, eles conseguem regular a temperatura do corpo de modo, né, fazendo com que eles tenham, então, esse padrão de ir para o sol, para uma região quente, e sair e fugir para uma região mais sombria ou que seja mais fria. Então, eles conseguem, por meio do comportamento, regular a temperatura comportamental. Assim como os anfíbios, os répteis têm várias adaptações ao ambiente terrestre, mas mais do que os anfíbios, eles são verdadeiramente terrestres. A natureza dos répteis é de ambiente terrestre. Então, se vocês lembrarem, voltar um pouquinho na história, lembra que vocês estudaram os vegetais há um tempo atrás, em que os vegetais descendem de ancestrais aquáticos, algas aquáticas? Lembre que os musgos são pequenos vegetais de ambiente terrestre, mas um terrestre ainda úmido, são pequenininhos. Depois dessa lambagem, passam a invadir o ambiente terrestre de uma forma mais eficiente. Assim como lá nos invertebrados, quando vocês estudaram, então, os vários filos de invertebrados que eram todos aquáticos, marinhos, de água doce, e alguns já têm, né, mais representantes terrestres. Quando falamos de artrópodes, nós chegamos lá no grupo dos insetos, que verdadeiramente colonizaram o ambiente terrestre, né, conseguiram uma independência muito maior. É o que vai acontecer aqui também com os répteis. Então, relacionados com os outros vertebrados, né, terrestres, os répteis são os que, comparativamente em relação aos anfíbios, são os que conquistaram verdadeiramente o ambiente terrestre. Então, vamos ver o que um réptil tem a mais, né, além do que o anfíbio já tem,
para conseguir realmente ter uma natureza terrestre. Vamos dizer que os répteis surgiram no ambiente terrestre, evolutivamente falando. Então, os poucos répteis que são de água, especialmente os marinhos, são, digamos, caminhos inversos, né, do que os seus ancestrais fizeram. Então, eles retornaram ao ambiente aquático. Então, o que eles têm em comum? Então, gente, memorizem, essas 3 características são as principais características que definem, então, a natureza reptiliana. Então, a partir do ancestral dos répteis, eles têm, então, um ovo mais protegido por uma casca, e mais do que isso, é um chamado ovo amniótico. Eu já vou mostrar os detalhes desse ovo amniótico. Então, todo amniota tem um ovo amniótico. O revestimento corporal dos répteis, diferente dos anfíbios, os répteis possuem escamas cobrindo o seu corpo externamente, escamas epidérmicas, que são córneas, que são impermeáveis. Então, uma adaptação bem importante aqui também para o ambiente terrestre, já que vai evitar a perda d'água pelo corpo desses animais. E o produto de excreção, lembra que a gente falou que os peixes ósseos eram amônia, os invertebrados aquáticos todos eram amônia. Quando falamos dos anfíbios, nós vimos que era ureia. E aqui nos répteis, então, o produto de excreção, a amônia é convertida em ácido úrico, assim como acontecia lá nos insetos, entre os invertebrados. Então, o ácido úrico, ele é bem menos tóxico, então ele é praticamente atóxico porque ele é insolúvel, ele faz ser, né, a amônia vira uma pasta, né, bem praticamente sólida e que economiza muita água no processo, embora seja muito custoso para a célula fazer o ácido úrico. Então, essas 3 características são os que realmente tornam os répteis verdadeiramente terrestres. Então, mostrando um pouquinho do ovo amniótico, lembrando que como ovo, ele, né, os outros ovos dos grupos anteriores também já tinham uma casca. Só que no caso da casca do ovo, que é do ovo amniótico, ela é mais protetora. Muitas vezes ela é bem calcificada até. Então, depende do grupo aí. Lá nas aves, por exemplo, ela é bem calcificada. Nos répteis, né, se pensar nas serpentes, nos lagartos, então também tem uma casca mais protetora. Além disso, então vamos olhar o que tem de novidade. Então, tá aqui a casquinha, os filhotinhos aqui já eclodindo do ovo. Então, a partir do embrião, quando ele está se desenvolvendo, surgem 3 membranas. Veja, não estava presente no ovo amniótico, ela vai se desenvolver no ovo amniótico, que é o âmnion, o córion e o alantoide. São membranas extraembrionárias. Elas surgem durante o desenvolvimento do embrião. Então, por exemplo, o vitelo, que é aquele material que é para alimentar o filhotinho, aqui dentro do ovo, ele já é parte do ovo, vem lá do óvulo, do gameta feminino. A casca é a mesma coisa. Agora, as 3 membranas que nós vamos falar aqui, elas vêm como evaginações, surgem a partir do embrião, em formação. Então, vamos visualizar cada uma delas. O âmnion é essa membrana que está envolvendo bem direitinho aqui o embrião. Então, ela vai ser cheia de líquido amniótico, e que vai manter esse embrião protegido, hidratado, então vai evitar a perda a desidratação, e também vai ajudar a proteger contra choques mecânicos. Esse é outro saquinho aqui, que é chamado de alantoide, ele vai crescendo conforme a comida que vai diminuindo, que vai alimentando o embrião. Porque o que acontece? O alantoide vai formar uma bolsinha que vai estocar os resíduos metabólicos que vão sendo produzidos pelas células durante o desenvolvimento embrionário, então vai ficando isolado aqui dentro. E como esse material produzido de excreção é o ácido úrico, ele vai ficar insolúvel aqui, então ele não vai intoxicar o embrião. Então, mesmo os répteis que são aquáticos, eles mantêm produzindo aqui o ácido úrico por causa do embrião que está dentro de uma casca e não tem como sair dali até não se desenvolver, né, até o momento da eclosão. Então, o alantoide vai aumentando em tamanho enquanto vai havendo, então, um consumo aqui do vitelo, certo? Porque é um resíduo metabólico que fica aqui dentro. O alantoide, junto com essa outra membrana aqui chamada de córion, que envolve toda essa bolsa e todo o embrião, eles vão ajudar na parte de trocas gasosas entre a casca e o embrião aqui. Então, o córion ajuda nesse processo. Lá nos mamíferos, o córion vai ajudar a formar a placenta, que não existe por enquanto, tá? Só nos mamíferos placentários que vai acontecer. Então, por enquanto, o córion é mais essa membrana que protege aqui, ajudando a mediar a questão das trocas gasosas. A albumina, que seria a clara, ela também vai ajudar a proteger, e ela também vai ajudar aí a servir como, né, para hidratar e manter esse embrião protegido aqui dentro da casca do ovo. Então, esse é o ovo amniótico.
Então, o que tem diferente? Essas 3 membranas que vieram, então, do desenvolvimento do embrião. Revestimento corporal, que eu já tinha falado. Então, embora alguns livros falem que a pele do réptil é grossa, temos que visualizar assim, eles são ectotérmicos. Então, para poder fazer troca de calor, a pele não pode ser grossa, ela tem que ser fina, não pode ser isolada em termos de temperatura, porque ela precisa fazer troca de calor. Então, eu prefiro considerar que a pele de um réptil ela é fina, porque tem que fazer essa troca de calor. Mas ela é impermeável, porque ela tem, então ela é completamente coberta por escamas. Essas escamas estão por fora do corpo, elas são epidérmicas, e elas são feitas de queratina, um material córneo. Então, não vai haver passagem de água. Passa calor, mas não passa água. Então, esse animal não vai perder água pela pele. Ela é bem seca, inclusive ela não tem glândulas nessa pele. Não tem praticamente nenhuma glândula nos répteis. Muito diferente lá dos anfíbios. Por isso que dizem que a pele é seca. Então, ele vai evitar a perda excessiva de água. Então, olha só, essas escamas, elas são imbricadas. Então, essas escamas aqui, elas são substituídas, elas são trocadas conforme o animal cresce. Então, ele praticamente forma como os artrópodes fazem com o esqueleto. Eles fazem uma nova casquinha, né, um novo revestimento aqui, por baixo do velho, e ele substitui. Então, aqui são as escamas epidérmicas. Por baixo delas, algumas espécies de répteis vão ter algumas plaquinhas ósseas. Tá? No caso das tartarugas, alguns lagartos, crocodilianos, que vão estar por dentro. Aí, lá na derme, pode ter placas que são as osteodermes, que seriam equivalentes às escamas dos peixes. Certo? Então, aqui por fora, o que tem são escamas, então, de queratina. São escamas córneas que vão estar, então, protegendo o corpo desse réptil. Como falamos no produto de excreção, então, os répteis têm um par de rins, né? Então, aqui no caso, eles já são metanéfrons, é parecido com o nosso, então já existe um canal separado para os gônadas masculinas aqui, então o epidídimo surge, então, no rim metanéfro, e os 2 rins, então, possuem o seu próprio ureter, que é diferente. Então, os rins são mais posteriores do que os rins dos grupos anteriores. E o principal produto de excreção é o ácido úrico, então esses animais são ditos uricotélicos, não que não tenha dos outros produtos, mas é o principal, e como a gente já falou, o ácido úrico ele é praticamente insolúvel, então ele não vai intoxicar o animal e muito menos o embrião lá dentro da casca. E geralmente ele precipita, ele fica de uma forma mais pastosa. Vocês devem lembrar muito bem que isso acontece também lá nas aves, que quando libera pela cloaca as fezes, normalmente sai um pouco de urina junto, e essa urina é aquela pastinha branca, né, que você vê muitas vezes na calçada, em cima dos carros, né, que vai sair junto com as fezes. Então, nos répteis é a mesma coisa. Então, aqui, como já falamos, então, vai ficar dentro do alantoide, tá? Quando estiver dentro do embrião, ele não vai intoxicar. Então, isso aqui em relação à excreção. Nos répteis marinhos, que são minoria, então, cerca de 5% só de todos os répteis que tem esse habitat marinho, então é basicamente na contramão da evolução, porque eles são bem terrestres, eles retornam, então, secundariamente, ao mar, certo? Então, répteis são de natureza terrestre, mas algumas espécies, então, retornam ao mar. Então, nesse caso dos répteis marinhos, eles têm um probleminha que eles têm que resolver. Eles acabam ingerindo água salgada quando vão se alimentar. E esse excesso de sal vai ter que ser retirado do corpo, tem que fazer uma osmorregulação semelhante lá aos peixes ósseos marinhos. Então, só que como que eles vão fazer? O rim não dá conta de liberar esse sal todo. E eles não vão ter aquelas glândulas, não tem brânquias, né, como os peixes, mas eles têm glândulas especializadas para secretar, para retirar o sal do sangue e excretar para fora do corpo. No caso das tartarugas marinhas, é uma glândula lacrimal, né, um par de glândulas lacrimais, que é modificado. Então, quando eu observo então, aquela lágrima pegajosa da tartaruga marinha, ela, na verdade, está liberando o excesso de sal do corpo dela. Então, nas tartarugas, é um par de glândulas lacrimais. Nos crocodilos marinhos, que é a única espécie que é estuarina, lá do Indo-Pacífico, é a salivar, que é modificada para a glândula de sal. E nós temos ainda os iguanas marinhos, né, que é basicamente as glândulas nasais, né, que são, então, secretoras de sal modificadas. Então, isso basicamente para os répteis marinhos. Então, eles estão dentro do mar, sem água disponível, água doce, então eles têm que
né, se livrar do excesso do sal, já que elas acabam engolindo então água salgada. Falar um pouquinho da morfologia interna dos répteis. Então, assim como os anfíbios, eles têm tubo digestório completo, nesse caso também termina numa cloaca. As dietas são muito variadas, né? Nós temos alguns, por exemplo, lagartos que são herbívoros, nós temos muitos que são onívoros, que se alimentam tanto de animais quanto vegetais, nós temos as serpentes, que são praticamente todas são carnívoras, então são predadoras, nós temos os crocodilianos, então, de modo geral, são mais, digamos, carnívoros, mas tem alguns exemplares, especialmente lagartos, aí, que são herbívoros também. Então, dietas aí variadas. Muitos deles vão ter dentes bem desenvolvidos, embora algumas serpentes bem pequenininhas, lá fossoriais, elas não têm dentes, ou são muito pequenininhos. Glândulas salivares estão presentes, lá desde os anfíbios, para ajudar a identificar o alimento. A respiração dos répteis, ela é pulmonar, então eles têm os 2 pulmões, eles têm mais compartimentos, mais alvéolos do que os anfíbios, e mesmo os répteis que são aquáticos, que ficam uma boa parte dentro da água, eles precisam voltar para a superfície para respirar, certo? Então, todo réptil tem respiração pulmonar, mesmo os aquáticos, eles fazem então respiração pulmonar. O sistema circulatório sanguíneo é muito semelhante, né, já ao dos anfíbios lá, porque o coração aqui também tem 3 cavidades. Nós vamos ver que funcionalmente aí vai ter um pouquinho de diferença já lá no ventrículo. Tá? Então, tem 2 átrios no o ventrículo é parcialmente dividido na maioria dos répteis, que é no caso das tartarugas, os lagartos e das serpentes. Agora, nos crocodilianos, ele já tem o coração com 4 cavidades, tetracavitário. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o coração dos crocodilianos mais à frente. Então, mostrando aqui de novo os pulmões, né, que passam a ser mais compartimentalizados, e mostrando aqui nos lagartos, serpentes, que as costelas vão ajudar, né, no processo do movimento da caixa torácica para fazer com que o ar entre, né, e faça com que ocorra, então, a ventilação. Nesse caso, diz que a pressão é por uma pressão negativa, porque conforme se expande a caixa torácica, ele cria uma pressão ali dentro, como se fosse uma força de sucção, e em que a atmosfera, aqui o ar atmosférico, ele vai ter uma pressão maior, ele vai acabar entrando, né, pelas vias nasais, né, traqueia, até inflar e encher os pulmões. Então, não é forçado para dentro, ele é como se fosse puxado para dentro por ventilação aqui por pressão negativa, como nós, no nosso caso, né, quando a gente movimenta as costelas, a gente faz com que a caixa torácica se expanda e puxa o ar para dentro. Então, de modo geral, eles têm 2 pulmões, embora as serpentes podem ter o quê? Podem ter apenas um pulmão bem desenvolvido, nesse caso o pulmão direito. E, às vezes, tem o outro pulmão esquerdo bem reduzido. Então, isso é para acomodar tudo dentro de um corpo alongado, que é o caso aqui das serpentes. Tá? Mas, de modo geral, eles têm os 2 pulmões. A ventilação vai ser um pouquinho diferente nas tartarugas e nos crocodilos, porque eles têm aquele material ósseo, né, que reveste por baixo das escamas, então tem umas placas ósseas que formam um arcabouço, então que não permite movimentação de costelas. E aí o que acontece? Né, eles vão ter o movimento das vísceras internamente, músculos associados às vísceras que vão empurrar o pulmão para cima. E aí fazem com que o pulmão esvazie. E quando essa musculatura relaxa, acomoda, por exemplo, o fígado, as vísceras internas, e aí o pulmão vai se inflar. Então, é diferente aqui o mecanismo de ventilação nos crocodilianos e nas tartarugas. As formas bem aquáticas, tipo as tartarugas marinhas, elas podem fazer um pouco de trocas gasosas na região da boca, faringe, e também na cloaca, que estão em contato o tempo todo com a água do mar. Aqui mostrando o sistema circulatório de um réptil, então, não crocodiliano, como é o caso das tartarugas, lagartos e serpentes. Mostrando, então, aqui, né, os 2 átrios, e aqui o ventrículo com septo quase completo. Então, nós digamos que ainda é um ventrículo único, mas ele está parcialmente dividido aqui. E percebam que nós temos aqui os vasos, né, que vão permitir a saída do sangue do ventrículo. Certo? Então, o coração, a gente tem dito ainda com 3 cavidades nesse grupo aqui, mas tem os 2 circuitos, como tinha lá nos anfíbios já. Né, um circuito pulmonar e um circuito sistêmico. Nos crocodilianos, 2 átrios, e vejam aqui o ventrículo completamente separado. Tá? Então, esse septo que aqui está incompleto, nos crocodilianos, ele é completo. E aí nós vamos ter, então, nos crocodilianos, o coração dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, como vai acontecer nas aves e também em nós mamíferos. Funcionalmente, que é interessante o coração de um réptil não crocodiliano.
já que ele tem, então, aquele septo quase completo aqui, né, separando, então, o ventrículo. O que acontece? Vamos visualizar aqui os dois átrios e aqui o ventrículo com o septo. Percebe que aqui, ó, os átrios cheios, o sangue vindo do corpo e o sangue vindo dos pulmões. Quando esse sangue for passar para o ventrículo, essas válvulas aqui, ó, que separam, então, os átrios do ventrículo, quando elas se abrem, o que elas fazem? Essa válvula aqui se apoia nesse septo e ela faz uma barreira temporária desse lado, separando o ventrículo em direito e esquerdo. Então, o sangue que vem dos pulmões, ele não vai entrar em contato com o sangue que está desse lado aqui, aquele sangue que veio do corpo. Então, o sangue vem do corpo, passa para o ventrículo, do lado direito, como se tivesse 3 espacinhos, ele passa para cá, enquanto essa válvula está aberta. Quando o ventrículo for contrair para tirar esse sangue que está aqui dentro, essa válvula vai voltar ao normal, vai fechar aqui. E o ventrículo contraindo, ele vai empurrar o sangue que veio dos pulmões para o corpo, e o sangue que tinha vindo do corpo, que passou para cá, ele vai passar para o lado do circuito que vai para os pulmões. Então, veja que aqui cria tem uma prega, ó, essa prega aqui, ela vai fazer uma barreira temporária agora aqui, ó. Então, o sangue que passou antes por aqui, que era o sangue venoso, e veio para cá, ele já não está aqui, ó, ele já passou para esse lado. E o sangue arterial que veio desse lado aqui, ele passa pelo mesmo lugar que passou o outro antes, e aí segue para o corpo. Então, funcionalmente, o coração, então, dos répteis não crocodilianos, funciona. Então, ele passa, né, pelo mesmo local, mas não ao mesmo tempo, o sangue venoso e o sangue arterial, certo? Então, funcionalmente, os répteis conseguem separar bem o sangue, né, do lado direito e esquerdo nos dois circuitos, certo? Então, funciona como o nosso. Então, o que vem do lado direito, então, aqui vem do corpo, aqui, átrio direito, vai para os pulmões, volta do lado esquerdo, átrio esquerdo, passa para o ventrículo, e aí segue aqui por trás para o corpo todo, certo? Então, é essa a ideia aqui, de que tem, então, essa separação bem direitinho, mesmo tendo apenas um ventrículo. Estruturas sensoriais, de modo geral, e dos répteis, então, lógico, eles têm a pele fina, então eles têm toda uma sensibilização, né, porque pode estar em contato aí com o solo, principalmente, já que eles são répteis, eles se rastejam, então eles estão com o ventre apoiado, normalmente, no solo. Alguns então são aquáticos, tem todo o ambiente aquático ao redor, então tem certinho essa percepção do tato. Orelhas, a gente já viu que já existe uma orelha, um par de orelhas internas, com aqueles canais semicirculares, tem uma orelha média, igualzinho lá os anfíbios, né, com um único ossículo, mas o tímpano pode não estar presente. Por exemplo, um lagarto tem, mas as serpentes a gente não vê a presença do tímpano, então ele é bem isolado ali. Os olhos, quando estão presentes, eles possuem pálpebra, os lagartos, os crocodilianos, as tartarugas, mas não está presente nas serpentes. Serpentes não têm pálpebras móveis, eles têm uma membrana, como se fosse uma lente de contato protegendo o olho, no caso das serpentes. De qualquer forma, eles têm glândulas lacrimais. Uma coisa que vai aparecer aqui nos lagartos, somente, no tuatara, que eu vou mostrar aí mais para frente, é o tal do olho pineal, que é um terceiro olho, eu já vou mostrar. Boca e língua, né, que confere a regional-gustação, paladar. Cavidades nasais, confere olfato e também ajuda no processo respiratório, já que existem as coanas. E algo que é interessante aqui que aparece nesses vertebrados e alguns mais adiante também, que são os órgãos de Jacobson, que é mais uma sensação de olfato, um olfato secundário, que aparece então aqui na maioria dos répteis. E também algumas serpentes têm a chamada fosseta loreal, que são receptores térmicos, né, que vão detectar a temperatura da presa. Então, já vou mostrar essa parte também. Então, aqui, ó, chamados de órgão de Jacobson, ou também vomeronasal, e ele proporciona um olfato a mais. Que olfato que é esse? Ele é basicamente para detectar feromônios, seriam aqueles sinais químicos, né, que as espécies se utilizam para se comunicar entre macho e fêmea. Então, vejam, essa estrutura, ela fica com uma dobrinha para dentro da cavidade nasal, e elas têm acesso à cavidade bucal. Então, não sei se vocês já perceberam nos documentários, quando mostram especialmente as serpentes, que tem aquela língua bífida, que elas, né, colocam essa língua no ar, e depois elas olhem, e com a ponta da língua elas tocam
no teto, digamos aqui, da boca, tem a abertura desses órgãos nasais. Então, elas detectam um odor químico que elas captaram pela ponta da língua ali nesse órgão de Jacobson. Então, ele é bem funcional nas serpentes, nos lagartos, e não é nas tartarugas, né, nas tartarugas ele é atrofiado, mas basicamente serpentes e lagartos se utilizam muito desses órgãos de Jacobson. Então, e também o tuatara, que a gente vai ver lá, que é um réptil muito parecido com lagartos. Aqui que eu tinha falado do olho pineal, bem típico aí dos especialmente dos lagartos, então tem um par de olhos normal, lá com lentes, tudo certinho, mas tem um olhinho a mais aqui. Esse vai ajudar especialmente na questão da termorregulação, né, e perceber, então, a temperatura do meio, para ajudar a fazer a parte da regulação da temperatura corporal. Então, ele capta com esse olhinho, que chama de terceiro olho, olho pineal. Aqui algumas serpentes, então elas têm próximos aqui aos lábios, digamos assim, atrás das escamas detectores de temperatura, e bem característica de uma família, uma subfamília, na verdade, de serpentes peçonhentas, que é entre os olhos e a narina ter uma covinha, uma de cada lado, então um par de fossetas loreais. Essa fosseta loreal, então lá no fundo, nessa cavidade, tem receptores, essas estruturas sensoriais que detectam temperatura. Temperatura de quem? Da presa, né? Então aqui se fizer um corte, você observa, né, a região da narina e essa covinha aqui. Então, é um espaço que vai estar conectado a termorreceptores, de modo que as serpentes que possuem essas fossetas loreais, elas consigam detectar um campo quente, né, uma temperatura corporal das suas presas. Então, geralmente são o quê? São ratinhos, são pequenas aves que vão, então, emitir calor corporal, e é assim que elas conseguem detectar, certo? Então, aqui alguns sensores aí que nós temos em relação aos répteis. Em relação ao aspecto de reprodução, eu vou falar um pouquinho mais dentro dos grupos, né? Nós vamos falar depois um pouquinho sobre cada um deles, mas uma coisa que já pode considerar como padrão para os répteis é que existe macho e fêmea na grande maioria. Alguns casos, nós temos aí casos de lagartos, que são partenogenéticos, onde só se conhece fêmeas, né, que dão origem a outras fêmeas, mas é mais comum, então, termos aí, então, condição dioica. Existe acasalamento, muitas vezes com rituais de acasalamento. Existe cópula, o macho tem um órgão peniano, né, para fazer a fertilização interna. Então, a gente vai ver que tem diferença no padrão do pênis entre quelônios, né, que são as tartarugas, os lagartos e serpentes. E é muito comum eles, né, fazer a postura de ovos, né, esse ovo miniótico, a grande maioria. Embora alguns consigam, então, reter esse ovo dentro do corpo da fêmea ou ainda tem um certo tipo de viparidade. Mas o mais comum é a oviparidade, pôr os ovos, né, para ninhos. Então, aparece aqui alguns casos. Então, aqui é uma serpente peçonhenta que está, então, como se fosse um parto, né, já que ela está liberando, então, o filhotinho que, nesse caso, por viparidade, se desenvolveu dentro dela. E uma coisa bem interessante é que, no caso dos répteis, é a temperatura ambiental que vai ajudar a definir o sexo do filhotinho. Então, no caso das tartarugas, por exemplo, quanto mais quente for a temperatura do ninho, vão nascer mais fêmeas. Lá nos crocodilianos é o contrário, quanto maior a temperatura, mais machos são produzidos. E alguns lagartos já foi visto essa situação também. Então é bem provável que, de modo geral, os répteis tenham assim, um padrão de sexo definido pela temperatura ambiental e não cromossomicamente, que é o caso depois lá que vocês vão ver nas aves e também nos mamíferos. Certo? Então aí nós temos as características gerais dos répteis. Nós vamos estudar um pouquinho depois sobre os quelônios, que estão aqui, os esquamados e os tuatara, que é esse fenodontia, que estão nesse clado aqui, juntamente com os crocodilianos, certo? Então, nós vamos ter, basicamente, aqui, algumas formas que são fósseis, não vai estudar, mas vamos estudar esse grupo, aqui nos esquamados e esfenodontia, e os crocodilianos. E aí, mais para frente, vamos estudar aí também as aves, certo? Então, não perca a próxima parte, nós vamos falar sobre os quelônios ou tartarugas.